Bom dia, boa terça-feira para todo mundo. 1º de setembro de 2020, né? Chegamos aí quase ao finalmente de 2020, mês de setembro, né? E renovando a esperança para que esse mês seja um mês, sim, recheado de boas notícias, bons ventos, boas vibrações, só coisa boa, né? Vamos pensar positivo, começar setembro aí com o pé direito, para que coisas boas aconteçam na vida de todos nós, principalmente em relação a essa pandemia, que é o que a gente mais espera, tá certo? Bom dia, meu povo, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de todos os dias aqui na telinha da Super TV, no nosso Geração Saúde, assumindo o compromisso de trazer informação de qualidade para você, muito conteúdo, certo? Para você que está aí em casa acompanhando o nosso programa, você que está pelas redes sociais também acompanhando a nossa transmissão, sejam bem-vindos. Começamos agora e vamos até às 10h45 trazendo muita informação, principalmente sobre saúde e qualidade de vida, sobre a pandemia, sobre campanhas e tudo mais que envolve a nossa saúde e o nosso bem-estar. Claro, você já sabe, confere aqui no nosso programa Geração Saúde, no canal 14.1 na TV aberta, no canal 73 da Brisanet e no canal 14 lá na Viva Telecom. Você pode acompanhar a Super TV também pelas nossas redes sociais, nossa página oficial no Facebook, Super TV HD, e também nossa página no Instagram, que está bombando de acessos, viu, gente, de interação, @Super TV HD, tá lá nossa equipe empenhadíssima em trazer tudo que é notícia de Mossoró e região do Brasil e do mundo. Tem um boletim Super News com a nossa amiga Adriana Mendes, sempre atualizando o setor policial. Então tá tudo completinho para você. Se você quiser ficar bem informado hoje em Mossoró e região, já sabe, @Super TV HD. O nosso Instagram tá lá completo de notícia, tá certo? Para você ficar muito bem informado. Então vai lá, se torna um seguidor também na nossa página lá pelo Instagram. Estamos também no nosso site, supertvhd.com, tá certo? Você pode acompanhar a nossa transmissão e as principais notícias do Instagram também estão lá pelo site e você pode acompanhar a nossa programação por lá também, tá certo? Todos os canais aí disponíveis da Super TV para você acompanhar a nossa programação, que é recheada de muita informação, tá bom? E o nosso programa hoje, temos algumas participações, vamos falar sobre alguns temas, vamos falar também sobre a questão da pandemia. Eu começo já dizendo que a ocupação geral dos leitos de UTI em todo o estado está abaixo de 40%, tá certo? Isso é uma notícia muito animadora, já para a gente começar aqui o mês de setembro, né? A ocupação de leitos críticos e UTI semi-intensivos está em queda, continua em queda, há alguns dias seguidos esses números já estão em queda, tanto que a gente viu aqui mesmo no nosso programa, a gente mostrou a reversão dos leitos de UTI Covid do Tarcísio Maia, a ocupação do São Luís também não é mais de 100%, então são notícias que vão aos poucos animando. Mas na contramão de tudo isso, quando a gente diz que os leitos estão em queda, a ocupação dos leitos está em queda, a gente não quer dizer que a pandemia passou e que você pode aí sair por aí sem máscara, sem nenhum cuidado. Pelo contrário, a gente sempre gosta de dizer, tudo isso é fruto do esforço que a gente fez desde o início da pandemia, lá em março. Então, o esforço precisa continuar sendo feito para que esse número se mantenha, que essa queda se mantenha mais acentuada ao longo desse mês e até o final do ano, para que finalmente a gente consiga passar por tudo isso. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina que está sendo testada em parceria com a Fiocruz vai estar disponível a partir já do próximo ano, né? Os testes estão sendo feitos e os resultados têm sido positivos. Muita cautela ainda com essa questão da vacina, ainda precisa ser publicada em várias revistas científicas, comprovada, né, a sua eficácia completamente para só assim fazer a imunização, mas nós já sabemos que existe um grupo de vacinas sendo testadas no Brasil. E como nós somos, infelizmente, o segundo país com maior número de casos e óbitos em todo o mundo, possivelmente as vacinas vão chegar aqui primeiro. Então vamos ficar aqui todo mundo na torcida, né? Mês de setembro começando com tudo, com a gente renovando essa esperança de que daqui a pouco a gente consiga chegar aqui e dar a boa notícia, que a vacina é eficaz, está disponível e vai imunizar a maior parte da população, tá bom? Hoje no nosso programa nós temos participação super especial. Nós recebemos um vídeo da doutora Giancarla Fernandes, ela que é geriátrica e médica da família. Então, ela vai dar hoje super dicas de como cuidar dos idosos, e não só dos idosos, né, gente? De todo mundo que está passando por essa questão do isolamento social, que está em casa por opção,
por amor à sua vida e à vida dos outros. Então, principalmente com os idosos que são um grupo de risco, como a gente já sabe aí pela Covid-19, a doutora Tia Carla vai deixar algumas dicas de como a gente pode cuidar aí da questão dos idosos e nos cuidar também diante dessa situação de isolamento social, de ter que ficar em casa por mais tempo e como é que a gente pode conduzir toda essa situação e não deixar de cuidar da nossa saúde nesse momento, que é o mais importante, tá bom? Temos também, gente, um recadinho do Dr. Edio Dantas, o Dr. Edio, que é urologista, vai falar sobre um probleminha chato que atinge muita gente, principalmente as mulheres, que é a cistite de repetição, ou seja, a infecção urinária, que infelizmente é bastante comum entre as mulheres. O Dr. Edio também vai falar um pouquinho sobre essa história aí da cistite de repetição e como as mulheres podem evitar, se cuidar também para evitar essa infecção urinária, que infelizmente é tão presente, né? Então tem alguns cuidados que precisam ser tomados, principalmente procurar o profissional correto para fazer o tratamento certo, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje também, porque como hoje é 1º de setembro, está começando o mês, gente, nós sabemos que durante o mês de setembro tem uma campanha incrível que é desenvolvida no Brasil, que é o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio e à valorização da vida. Então, durante esse mês de setembro, nós vamos falar bastante sobre esse tema. É um tema delicado, é um tema que exige realmente um diálogo e a gente vai tentar, de alguma forma, trazer profissionais, especialistas para falar sobre esse tema, porque a questão dos transtornos mentais, da depressão, da ansiedade, aumentou consideravelmente agora durante a pandemia e o que a gente não quer que a pandemia contribua para engrossar essa estatística de suicídios que existe hoje no Brasil, aqui na nossa região. Com certeza, mesmo diante da dificuldade aí pela pandemia, algumas ações, nem que sejam virtuais, serão feitas aí por parte do município, das secretarias. A gente já está em contato aqui com a Caliane Fernandes, lá da secretaria, já me passou um retorno aqui positivo para participar com a gente aqui na próxima semana, para falar de algumas ações que a secretaria já vem desenvolvendo ao longo do ano. Então, nós vamos falar muito sobre esse tema. E se você tiver sugestões, gente, de temas, de especialistas para trazer aqui no nosso programa, para falar sobre essa questão do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, manda para cá. Vai lá na nossa transmissão agora, já estamos ao vivo pelo Facebook, é só deixar teu contato, tua sugestão, que a gente vai acatando aí as ideias e montando e trazendo muita informação para você sobre, em relação a essa campanha Setembro Amarelo, tá bom? Então, durante esse mês, vamos falar muito sobre esse assunto. É delicado, é complicado, não é todo mundo que gosta de falar, mas é um tema que precisa ser discutido, né? Para que cada vez mais a gente possa combater e prevenir a questão do suicídio, tá bom? Vamos agora com o recadinho da doutora Tia Carla, ela é geriatra, médica da família, e deixou um recadinho super especial para vocês, telespectadores aqui da Super TV, do nosso Geração Saúde, sobre os cuidados com os idosos que são um grupo de risco aí da Covid-19 e que estão aí no isolamento social. Vamos conferir. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Hoje eu venho trazer 6 dicas que serão úteis não só para os idosos, mas para todas as pessoas que precisem estar em isolamento social nesse período. E a primeira delas é a alimentação. Tão importante quanto o isolamento é manter uma boa imunidade. E isso passa invariavelmente pelo que nós ingerimos. Comer frutas, verduras, legumes, uma quantidade adequada de proteínas, venham elas de origem de carnes, ovos, leites, derivados, ingerir uma boa quantidade de líquidos, tudo isso contribui para a nossa boa saúde. A segunda dica, atividades físicas. O ideal seria que todos nós praticássemos atividade física sob a orientação de um profissional da educação física. Quando isso não é possível, vale usar a criatividade, principalmente no ambiente restrito do nosso domicílio. A gente pode criar atividades e brincadeiras para fazer com a família, tentar se manter ativo, estimular os familiares a manterem-se ativos. E no meu Instagram, @doutora Tia Carla Fernandes, eu deixei um link para baixar um e-book. Esse e-book ele foi elaborado por 2 mestres em saúde e sociedade e pelo chefe do Departamento de Educação Física da UERN. É um material fantástico, com uma linguagem super simples, que traz orientações valiosas para que a gente possa realizar exercícios físicos durante o período de isolamento social.
Terceira dica é higiene pessoal. Então, não é porque a gente precisa estar dia e noite dentro de casa que a gente vai descuidar da nossa higiene pessoal. Vamos manter horários regulares para o banho, para a escovação dos dentes, uso de fio dental. E a gente não pode esquecer os novos hábitos de higiene pessoal que essa pandemia nos trouxe. Então, qualquer objeto, inclusive as compras de supermercado, quando entrarem em casa, precisam ser higienizados. Qualquer pessoa da família que precise sair, quando voltar, precisa tirar logo os sapatos, lavar as mãos. E se for realmente alguém que resida naquela casa, o ideal é passar direto para o banheiro, tomar um banho e trocar de roupa. Pronto. Dessa forma, a gente minimiza a chance de alguém da família vir contrair o coronavírus. Quarta dica: vacinas. Então, não são só as crianças que têm um calendário vacinal. Os adultos jovens e os idosos têm um calendário vacinal a manter, e quando a gente cuida para que nossas vacinas estejam em dia, a gente tem uma chance menor de adoecer, e quando nós estamos saudáveis, a gente tem uma probabilidade menor de ter formas graves da Covid-19. Quinta dica: ambiência. Então, vamos manter janelas e cortinas abertas. Isso torna o ambiente mais ventilado, mais arejado e traz luz natural. Quando a gente está exposto à luz artificial 24 horas por dia, isso pode trazer uma sensação de melancolia, de tristeza, e em idosos pode ter consequências mais graves, pode levar a confusão mental, a delírio. Então, infelizmente, eu tenho que bater nessa tecla porque eu tenho encontrado vários pacientes nessa situação. E última, mas não menos importante dica: vamos tentar manter uma atitude positiva diante da vida. Então, vamos tentar deixar de lado essas notícias ruins sobre as quais a gente não tem controle nenhum. Vamos tentar assistir a programas alegres, vamos tentar encarar esse período de isolamento não como uma prisão, mas sim como uma proteção. E vamos tentar manter o bom humor e a gentileza com os outros e para com nós mesmos. Isso tudo vai nos ajudar a enfrentar, atravessar esse período da melhor forma possível, para que no fim disso tudo estejamos saudáveis e possamos nos encontrar presencialmente. Bom, gente, eu espero ter ajudado e eu desejo a todos um excelente dia. Estou sempre às ordens. Um beijão. Ok, muito obrigada, doutora Giancarla Fernandes, pelas dicas, super dicas, né? Como ela bem destacou, não só para os idosos, mas para todos nós que estamos aqui nesse isolamento social, né? Que não seja encarado realmente como uma prisão, mas sim como uma proteção. Adorei, doutora Giancarla. Essas dicas com certeza são valiosas para todo mundo, para que a gente possa passar por tudo isso com mais tranquilidade, pensando na nossa saúde e também no nosso bem-estar. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela sua participação. Geração Saúde vai para o intervalo, mas é rapidinho. A gente volta no segundo bloco com mais informações para você. De volta com o nosso Geração Saúde, depois desse super recado, a doutora Giancarla, sobre os cuidados que a gente deve ter com os idosos e com todo mundo que está em casa aí no isolamento social. Nós vamos falar agora de um probleminha chato, que com certeza todo mundo já passou, principalmente a mulherada. Nós estamos falando sobre infecção urinária, que infelizmente nos atinge, né? Moramos numa cidade muito quente, tudo isso influencia. E o doutor Edio Dantas, que é urologista, que eu já agradeço mais uma vez a participação, sempre está aqui junto com a gente, gravou um vídeo falando um pouquinho sobre esse probleminha e como é que a gente pode fazer para se cuidar em relação a isso. Vamos conferir. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre cistite de repetição. O que é isso? É um termo bastante comum que a gente vê no consultório e eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para poder definir esse termo. A cistite de repetição é a infecção associada à inflamação da bexiga, e que ocorre de uma forma recorrente. Para essa recorrência, a gente definir que realmente é de repetição, há uma necessidade formal de que essa infecção seja comprovada em pelo menos 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. E o que é que a pessoa que tem cistite de repetição costuma sentir?
Normalmente essa pessoa sente uma dor no pé da barriga, dor para urinar, aquela vontade de urinar de vez em quando, né? E isso incomoda bastante e mexe na qualidade de vida do paciente. 40% dos pacientes a gente não vai encontrar nenhum fator que a justifique, né? que seja o responsável por essa recorrência. Mas o urologista precisa fazer uma investigação inicial para afastar anormalidades no trato urinário, identificar cálculos e afastar outros problemas que possam causar também o desconforto urinário. As mulheres tendem a ter episódios mais recorrentes do que os homens, né? E isso se deve à própria anatomia da mulher. A uretra da mulher ela tem um canal menor do que a uretra do homem, e isso facilita a ascensão da bactéria pelo canal da uretra e atingir a bexiga. Então, dessa forma, se você tende a ter sintomas urinários recorrentes, né, se você costuma fazer exames de urina e a cultura crescer germes, é interessante você procurar um urologista para fazer uma melhor investigação desse seu caso e fazer um melhor acompanhamento. Com certeza, doutor Edio, o ideal realmente é procurar o profissional especialista, no caso o urologista, como o doutor já esclareceu das últimas vezes que veio no nosso programa. O urologista também é médico de mulher, que a gente acha que o urologista só trata o trato urinário do homem, mas a mulher também nesses casos, principalmente de repetição aí da infecção urinária. Então, mulherada, de repente passou por mais de um caso, por um período de tempo, certo? Vai até o urologista, conversa com o médico, que é o ideal. Antes de procurar soluções rápidas, a gente tem que falar com quem entende para investigar, saber se está tudo ok, para evitar aí maiores problemas, tá certo? Mais um recadinho especial aqui do nosso Geração Saúde, do doutor Edio Dantas. Gente, o recado agora é comigo, né? Nós vamos falar ainda muito durante esse mês sobre a campanha Setembro Amarelo. O que é a campanha Setembro Amarelo? Né? Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina se juntaram, certo, para promover essa campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio e prevenção da vida, né? E é uma campanha importantíssima que ganhou corpo nos últimos anos. Muita gente aderindo a essa campanha, fazendo projetos, desenvolvendo ações a nível estadual, municipal, nacional, né? Nós já falamos em anos anteriores aqui no nosso Geração Saúde sobre esse tema. E como eu disse lá no comecinho, é um tema delicado, porque envolve a vida, envolve uma parte muito delicada, de um sofrimento muito grande, de pessoas que geralmente são acometidas por depressão, por uma crise de ansiedade muito forte, algum outro tipo de transtorno. E tudo isso, gente, tem apoio, tem tratamento. Então, é um mês da gente parar e refletir sobre isso, sobre essas questões da saúde mental, que são importantíssimas. Hoje, mais do que nunca, são importantes. É importante tratar nossa saúde mental diante de tudo isso que aconteceu na vida da gente desde o início da pandemia, do isolamento social, quando tivemos que ficar em casa. Os números de depressão e de ansiedade aumentaram significativamente durante o período de isolamento social. As pessoas realmente não sabendo lidar com aquela situação, de ter que ficar em casa, do medo de contrair o vírus, do medo de perder alguém para o vírus. Então foram muitas, estão sendo ainda, né, que não passou. As questões que envolvem esse isolamento social, que tem provocado um maior número, infelizmente, de transtornos de saúde mental. Então, sobre esse tema, nós vamos falar muito ainda sobre esse mês, mas eu queria hoje, como é o primeiro dia do mês, trazer uma pequena introdução do que é essa campanha, do que ela trata e qual é o principal objetivo, gente. Segundo dados, são registrados cerca de 12 mil suicídios em todos os anos aqui no Brasil, isso só no Brasil, imaginem no mundo inteiro, e mais de 1 milhão aí no mundo inteiro. Trata-se de uma triste realidade, né, que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens. No ano passado foram várias as ações, porque não estávamos nessa pandemia, a gente acompanhou, o pessoal da secretaria fez uma caminhada, foram vários eventos, certo, que marcaram esse mês, tudo isso com o mesmo objetivo, gente, de dizer para essas pessoas que estão passando por esse sofrimento que é possível mudar, que tem ajuda e que a gente junto consegue vencer qualquer tipo de dificuldade, tá certo? O objetivo realmente é esse, é prevenir, reduzir esse número
de número de suicídios aqui no Brasil. Para isso, o apoio é super importante das entidades, das organizações, das secretarias estaduais e municipais, de grupos independentes, grupos religiosos, são importantíssimos também nesse momento. Então, a gente precisa falar muito sobre esse tema e precisa entender um pouquinho o que se passa aí em meio a cada situação, né? Se de repente você tem alguém que passa por algum tipo de sofrimento aí na família ou algum amigo, né? É o momento realmente de chegar junto, de ouvir mais e julgar menos, porque as pessoas julgam muito e julgar não ajuda. Ajuda chegar junto, fazer a diferença, dar uma palavra amiga, passar força para aquela pessoa de alguma forma e fazer com que essa estatística diminua, porque ainda é muito grande o número, né? São mais de 12 mil por ano aqui no Brasil. A gente recebeu também, em anos anteriores, a nossa amiga Leila Maia, que faz um trabalho incrível ali na Ponte Newton Navarro, na capital do estado, que era um local que concentrava várias tentativas de suicídio, e foi feita uma campanha muito bonita, emocionante, todo mundo ali na ponte, falando sobre o tema, falando sobre a valorização da vida. Então, são atitudes assim, positivas, que a gente espera ver durante esse mês de setembro, com certeza de uma forma diferente, virtualmente, mas com certeza não vão faltar ações sobre esse tema. Nós vamos trazer especialistas, psicólogos, pessoas para tratar desse tema aqui no nosso programa. Nós vamos discutir sim, porque é importante, né? Apesar do tema ser muito delicado, apesar de causar muito sofrimento, a gente precisa cada vez mais falar sobre esses temas, trazer à tona essas questões, principalmente para a reflexão de vocês que estão assistindo a gente, para a gente se colocar um pouquinho no lugar das pessoas e entender que esse processo todo não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa quer aparecer, não. É muito sério, é um problema de saúde e precisa ser tratado, tá certo? Então, estamos aí, primeiro dia da campanha Setembro Amarelo, já estamos fazendo aqui algumas ligações e conversando com especialistas que vão trazer essa palavra aqui no nosso Geração Saúde, tá bom? Nós ficamos por aqui por hoje, mas antes tem recadinho especial do Laboratório Cassim, seu laboratório de confiança. Gente, quando a gente pensa em exames, logo vem na cabeça o Laboratório Cassim, que já está presente há mais de 30 anos em Mossoró e toda a região, realizando um trabalho incrível de excelência aqui em relação a exames. E o Cassim, como sempre, sai à frente e já tem disponível os 2 testes para o diagnóstico da Covid-19, tá certo? Então você dá uma ligadinha aqui nos números que está aparecendo na tela, baixa o aplicativo do Cassim, vai no site cassim.com.br, faz o pré-cadastro e solicita a tua coleta domiciliar. A equipe do Cassim vai com toda segurança paramentada até a sua casa fazer a sua coleta. Para mais informações, vai lá no Zap do Cassim, baixa o aplicativo, vai no site, liga para lá. Com certeza vai ter uma equipe super simpática e preparada para te atender, tá bom? A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Geração Saúde. Eu espero você 10h15 aqui na telinha da Super TV, tá bom? Antes de encerrar, lembrei agora, gente, hoje é o dia do profissional de educação física. Parabéns a todos esses profissionais que foram tão essenciais nesse momento, que as pessoas não puderam ir às academias, né? Agora já abriu, mas antes a gente recorreu aí ao profissionalismo, ao brilhantismo de todos esses profissionais. Eu deixo o meu abraço, o meu beijo aqui a todos que já passaram pelo programa. Quero mandar um parabéns especial em nome dela, parabenizar a todos, nossa amiga personal trainer Ana Jacome, que é a nossa parceira aqui do Geração Saúde, que contribuiu bastante mandando aqueles vídeos de treino online pra gente, tá bom? Então, parabéns a todos os profissionais de educação física. Tô indo embora, meu tempo acabou, amanhã tem mais.